E é isso, eu queria agradecer muito a apresentação de hoje, a Camila e ao Marcos, né? São recentes aqui no grupo e já estão. Passo para o Marcos e Camila e, de novo, agradeço muito. Então é isso, gente. Boa noite. Eu vou fazer essa apresentação junto com o Marcos, né? É um conto que eu tinha votado, né? Na verdade, eu tinha indicado e me parece que foi o mais votado entre os contos, né? Para surpresa minha. E aí eu vou fazer essa apresentação aqui junto com o Marcos. Sobre o que a gente vai falar, né? Em primeiro momento, a gente vai fazer uma breve apresentação da biografia e da obra da Virginia Woolf. Na sequência, a gente vai entender mais ou menos uma linha do tempo, em que momento a marca na parede aparece na obra da Virginia. Nós vamos falar também um pouquinho da publicação do Two Stories, que é esse livro onde originalmente foi publicado o conto. Depois, nós vamos entrar nos aspectos estruturais do conto, falar um pouquinho sobre narração e focalização, personagens e a estrutura e a análise do conto em si. Bom, a Virginia Woolf, ela nasceu como Adeline Virginia Stephen, em janeiro de 1882, em Kensington, na Inglaterra. Ela é filha de uma modelo, que é a Julie Stephen, e do historiador e biógrafo Leslie Stephen. Foi educada em casa por professores particulares e através de aulas com o pai, né? Então ela teve essa formação autodidata. O pai organizava saraus literários dentro de casa e ela fez parte do famoso grupo de Bloomsbury, que é um círculo de intelectuais que frequentava a casa dela às quintas-feiras, para conversar muito sobre literatura e política. Desse grupo participaram vários nomes importantes, como historiadores e economistas, né, como o Lyndon Strachey, o John Maynard Keynes, o pintor Roger Fry e o filósofo Bertrand Russell. Em 1902, ela se casa com o editor Leonard Woolf, e é com o Leonard Woolf que ela vai fundar a Hogarth Press, né, em 1917, justamente com a publicação do Two Stories, né, onde tem um conto A Marca na Parede. Essa editora ela funcionava no refeitório da casa onde eles moravam, em Richmond, fazia muitas publicações artesanais, a gente vai entender mais ou menos um pouquinho lá na frente, né, como é que foi essa publicação artesanal do Two Stories. E ao longo de toda a carreira dela, ela escreveu 10 romances, mais de 30 contos, além de ensaios, biografias, e todos, acho que boa parte de vocês sabem, que ela se suicidou, né, em 28 de março de 1941, no Rio Ouse, em Londres. E aí aqui eu trouxe os principais romances da Virginia, né? Não vou falar dos 10 romances, mas estou trazendo aqui os principais romances, os mais emblemáticos. O primeiro deles é o Quarto de Jacob, que na verdade é o terceiro romance dela. Ela já tinha escrito 2 romances bem realistas, que eram A Viagem, em 1915, e O Noite e Dia, em 1919, e com o Quarto de Jacob é a primeira resposta que ela vai dar à escrita modernista, né, com esse romance, O Quarto de Jacob, já em 1922. Ele é construído com fragmentos e múltiplos pontos de vista, a narrativa ela salta de uma cena a outra, né, de uma forma inesperada, e toma como ponto de partida a trajetória desse personagem título, que é o Jacob. Na sequência, a gente vai ter um romance que talvez seja um dos romances mais conhecidos da Virginia, que é o Senhora Dalloway, né, o Mrs. Dalloway, de 1925. Ele se passa em um único dia na vida da protagonista Clarissa Dalloway, que percorre as ruas de Londres em uma quarta-feira de junho de 1923, e ela vai organizar os preparativos para uma festa que vai realizar no mesmo dia à noite. Esse livro ele ficou muito celebrado, principalmente depois do filme As Horas, né, que tem uma parte lá do filme em que, de certa forma, lida diretamente com as referências desse romance. E também peguei aqui o Orlando, uma biografia, justamente porque vai ser o romance que a gente vai tratar, né, aqui no Clube dos Ficcionistas no final do mês. É um romance de 1928,
que é uma espécie de exercício biográfico ficcional, escrito em homenagem à Vita Sackville West, que era uma das grandes paixões da Virginia, e tem essa passagem do tempo que vai do século XVI até o início do século XIX, repensando a individualidade deste personagem que muda de gênero e também tem a relação desse personagem com o fluxo da história. E aí aqui eu trouxe uma linha do tempo, justamente para entender que A Marca na Parede é um desses textos iniciais, né, da carreira da Virginia Woolf. Então, ali em 1900, ela começou a escrever profissionalmente com ensaios, com artigos para jornais, né? Esse ensaio jornalístico que ela começou a escrever foi sobre Haworth, que era a casa da família Brontë. Então, ela gostava muito das irmãs Brontë, né, da obra das irmãs Brontë, escreveu um ensaio sobre Jane Austen. Nesse caso aí, ela já começa escrevendo esse artigo para o Times Literary Supplement. Em 1915, ela publica o seu primeiro romance, como eu havia falado, né, A Viagem, pela editora do irmão dela, o Gerald Duckworth. E aí, em 1917, sai a publicação do Two Stories, que é essa publicação bem artesanal, é a primeira publicação, né, da Hogarth Press, que ela fundou junto com o marido, o Leonard Woolf, e foi ilustrado com estilogravuras da Dora Carrington, que vai ser uma grande parceira do casal, né, faz ilustrações e capas para muitos dos livros da Hogarth Press, então essa parceria dura bastante. Em 1919, sai a publicação do segundo romance da Virginia, que é O Noite e Dia, também pela mesma editora do irmão dela, Gerald Duckworth, e sai também a primeira publicação do conto Kew Gardens. E aí, em 1921, A Marca na Parede vai ser republicado em uma outra coletânea de contos, que se chama Segunda ou Terça, e essa coletânea também traz o Kew Gardens, que tinha sido publicado em 1919, e mais outros 6 contos. O Segunda ou Terça, originalmente, tinha sido impresso com 1.000 exemplares, e o livro incluía também 4 estilogravuras de página inteira da Vanessa Bell, que era irmã da Virginia. E aí vamos falar um pouquinho do Two Stories, né, que é essa publicação de 1917. Aqui eu trouxe uma reprodução, né, dessa publicação original, que saiu pela primeira vez em julho de 1917, pela Hogarth Press, e a obra inclui 2 contos, O Três Judeus, do Leonard Woolf, né, o marido da Virginia, e A Marca na Parede, é a primeira publicação da Hogarth Press, e foram 2 meses para imprimir e encadernar a primeira edição de 150 exemplares. É uma obra originalmente com 32 páginas, encadernadas com 3 papéis diferentes, então você tem essas páginas internas com papel amarelo comum, uma capa com formas geométricas em vermelho e branco, e uma luva em papel japonês azul. E aí eles, desses 150 exemplares, eles venderam rapidamente 134 exemplares, e os poucos restantes foram vendidos por um preço maior. Então, para vocês verem que foi uma publicação pequena, bem artesanal, ali logo no início da Hogarth Press. E aí eu vou deixar a palavra com o Marcos, para ele falar dos aspectos estruturais do conto. Obrigado, Camila. Então, continuando a apresentação, eu acabei ficando com a parte mais estrutural, apesar de também não ser nem eu nem a Camila, né? A gente é das letras. Então, nessa primeira parte, eu vou falar um pouco sobre a narração e focalização que tem no conto, né? Marca na Parede. Depois eu falo um pouco sobre os personagens e depois eu falo um pouco sobre a análise e estrutura do conto mesmo, né? Então, sobre a narração e focalização, eu acabei pegando essas 4 perguntas aqui que, na tipologia do Norman Friedman de personagem, de narrador, ele faz, né, para chegar em quem está narrando a história. E essa primeira pergunta que ele faz é quem está contando a história. Então, nesse caso, no conto da Marca na Parede, a gente tem um narrador em primeira pessoa, e alguns tipos alguns teóricos vão chamar esse narrador de autodiegético, é aquele narrador que está dentro da história e a história gira em torno de si, né? Ele está narrando a própria história. De que posição que esse narrador conta a história? Então ele está contando do centro, né? O centro gravitacional da história é a história que esse narrador está contando.
Isso é chamado também de focalização interna, né? Quando todo o aspecto da história gira em torno desse narrador, protagonista. Nesse caso, no Conto na Marca na Parede, quais os canais de informação que a narradora comunica a história, né? Ela usa pensamentos, sentimentos e percepções, e por isso a distância que a narradora coloca o leitor da história é uma distância muito próxima, né? Porque enquanto leitor a gente está tendo acesso ao íntimo da personagem, né? Ao íntimo da narradora através desses pensamentos, sentimentos e percepções. Pode passar. E aí a narradora, ela utiliza, a autora, né, ela utiliza como estratégia de narração, principalmente o monólogo interior e o fluxo de consciência. Tem teóricos que não fazem distinção, falam que a estratégia do monólogo interior é mais ou menos a mesma coisa do fluxo de consciência, e outros distinguem. O que seria o monólogo interior? Para esses que distinguem, né, que fazem a distinção entre fluxo de consciência e monólogo interior. Monólogo interior é um aprofundamento dos processos mentais, e que é quando, né, a gente consegue ter acesso ao íntimo, à cabeça do personagem, só que quando ele desarticula, quando ele degenera, quando fica muito desordenado, alguns teóricos chamam isso de fluxo de consciência. No fim das contas, é quase a mesma coisa, digamos assim, né? E é interessante que essa estratégia de narração ela acaba deixando em segundo plano elementos como tempo e espaço, que acaba se tornando mais o espaço psicológico, mesmo tempo psicológico, que está dentro da cabeça, né, de quem está narrando. Mas eu, dando uma olhada no conto, eu selecionei alguns trechos do que seria um monólogo interior, se a gente fosse separar mesmo monólogo interior de fluxo de consciência, né? Então, por exemplo, nesse trecho aqui, do que seria o monólogo interior, ela fala, né? Eu olhei para cima através da fumaça do cigarro e meu olhar foi alojar-se por um momento nas brasas. E aquela velha fantasia da bandeira carmesim tremulando na torre de um castelo me veio à mente. E depois ela volta, né? Mas para o meu alívio, a fantasia foi interrompida pela visão da marca. Então, nesse caso aqui, a gente vê ela tá olhando para fora. Aí ela tem um pensamento, então a gente tem acesso a essa imagem mental que ela faz e depois ela volta para fora. Como está mais ordenadinho, né? Você tem só você tem um breve acesso à cabeça da protagonista, então esse seria classificado aí como um exemplo de monólogo interior. Já o fluxo de consciência, você tem um monte de pensamento encadeado, né? Sem muita correlação entre si, como nesse trecho aqui que eu separei, que ela começa falando das opalas e esmeraldas em torno das raízes de nabos, e depois ela vai, né, vai no turbilhonamento de imagens. Ela fala, porque se quisermos comparar a vida a alguma coisa, temos de equipará-la a ser levada pelo metrô. E aí ela vai, lançada totalmente no aos pés de Deus, de pernas para o ar, nas campinas de asfódolos, enfim, ela vai, né? Ela entra num fluxo de pensamento e segue. E aí, coincidentemente, hoje eu estava exatamente. Uma pessoa ansiosa, ela faz fluxo de consciência, né? Porque não tem muito ordenamento. Coincidentemente, eu estava lendo esse livro aqui, A Arte do Romance, do Milan Kundera, hoje, e aí, eu separei um trecho aqui para ler para vocês, ele está falando sobre Joyce, né? E o Joyce foi um desses precursores na utilização dessa estratégia de narração, de história, de monólogo interior e fluxo de consciência. E o autor aqui, o Milan Kundera, ele fala o seguinte: não existe nada de mais evidente, de mais tangível e palpável do que o momento presente. E, no entanto, ele nos escapa completamente. Toda a tristeza da vida está aí. Mas aí mais na frente ele fala, né? O grande microscópio de Joyce sabe parar, reter esse instante fugidio e fazer com que o vejamos. Então essa estratégia que os modernistas usam, né, para contar a história, inclusive a Virginia Woolf, Joyce, Virginia Woolf, é uma tentativa de você capturar o presente, que é fugidio, né? Mas mesmo assim é uma tentativa que ele fala que é uma tentativa, né? Poucas vezes se consegue de fato. Pode passar. Bom, falando um pouquinho sobre os personagens desse conto, a gente tem uma personagem principal que toma aí quase 95% do conto, que é a narradora. Então, é uma mulher sem nome.
A gente sabe que ela é mulher porque tem um trecho do conto que ela diz, né? Não sendo eu uma dona de casa muito atenta, então a mulher, dona de casa, é uma mulher bastante erudita. Tem um trecho no conto que ela fala, né? Deixei-me agarrar a primeira ideia que me passa, Shakespeare. Né? Imagina, né? Uma pessoa que a primeira coisa que vem à cabeça é Shakespeare, é uma pessoa que é bastante culta, né? E aí ela vai também, a gente vê no conto, ela fazendo referência a diversas, a, a outras coisas, né? E é uma mulher, uma protagonista que tem a percepção que está perdendo as posses. Então ela fala assim, bem no começo do conto, ela fala: tudo se foi, também as joias. Espanta que eu tenha roupas no corpo, que me sente rodeada neste momento de móveis sólidos. Mas pro fim do conto, a gente sabe que ela vive em um momento de guerra. Presume-se que seja a Primeira Guerra, porque o conto foi escrito em 1917, né? Mas não chega a deixar claro no conto. Mas o que a gente sente num conto, principalmente num conto modernista, é porque você não tem muito da história pregressa do personagem, né? A gente não sabe o que a personagem está fazendo ali, por que ela tem essa sensação de estar perdendo as posses, tem a ver com a guerra. Em determinado momento do conto, também a gente vê que ela está ocupando uma casa que antes foi ocupada por outra família, né? Então a gente se pergunta, por que a outra família foi embora de lá, né? Ela fala que a família foi arrancada, né? A gente não sabe, então não tem muita história, uma história pregressa, né? Como os contos modernistas eles fazem. Você não sabe muito bem a história dos personagens. Tem um personagem 2 que aparece aí nos últimos segundos do conto, que é o personagem que interrompe esse fluxo de consciência, né? Que dá o olhar realista, né? Quem vai dizer quem vai decifrar o que é a marca na parede para essa personagem principal. Deixa eu passar. Bom, e agora falando um pouco sobre, já que falamos de narração, focalização, falamos de personagem, vou falar agora da estrutura e fazer um pouco uma análise breve, né? Nada muito elaborada, mas uma análise do conto. É claro que cada autor, cada teórico, ele tem a sua definição do que é um conto, né? Do que se enquadra como na definição do conto. E eu peguei aqui a do Ricardo Piglia, que ele fala que um conto sempre conta duas histórias, né? Então sempre tem uma história visível e uma história invisível que está oculta, né? Que uma história pode ser contada de maneiras distintas, mas sempre há um duplo movimento, algo incompreensível que acontece e está oculto. Nesse conto aqui da marca na parede, a história que está visível para a gente é está se passando no inverno, a gente sabe porque ela fala lá no começo, né, do conto. E o que a gente tem nesse conto como história visível? É uma mulher que está sentada, observando uma marca na parede, e a partir dessa observação, ela vai intercalando com os pensamentos dela. Então você tem pensamento intercalado com observação do mundo interior. Todo conto acontece nessa estrutura. Ela olha o exterior, se aprofunda na cabeça dela, a gente consegue ter acesso, né, à cabeça da personagem. Depois ela olha de novo para o exterior e aí vai fazendo esse movimento, né, de saída e entrada, saída e entrada. E a gente pode dizer que essa história ela vai de um ponto A, que é ela não saber o que é a marca, para um ponto B, que é ela saber o que é a marca. Apesar de esse saber não ter vindo da personagem, ela não queria isso, né? Mas acaba que depois ela decifra o que é. Só que não é uma estrutura clássica de um conto, né? Você não tem um enredo propriamente dito, você não tem um clímax, não tem um desfecho, digamos assim. Vai de um ponto A para um ponto B, mas não é muito a proposta dela, né? Não é, enquanto modernista, não é muito, ela não tem muito interesse em seguir essa estrutura clássica de conto. Pode passar. E aí, nessas reflexões, a gente tem muitas reflexões nesse conto. Eu separei algumas dessas reflexões, mas o teor é bastante variado, né? Tem de um pouco de tudo, digamos assim. Uma dessas reflexões que ela faz é sobre a brevidade da vida, quando ela fala, porque, aqui no trecho, né, que eu separei, porque se quisermos comparar a vida a alguma coisa, temos de equipará-la a ser levada pelo metrô a 80 km por hora, desembarcando no outro extremo sem um único grampo no cabelo.
Ela fala também, nessas reflexões que ela faz, sentada na cadeira, né? Sentada na cadeira sem se levantar, só olhando a marca na parede. Ela fala um pouco sobre a vida em sociedade e a própria autoimagem, quando ela diz assim, né? O tempo todo eu estou vestindo a figura de mim mesma, em minha própria mente. E mais na frente ela fala, mas apenas aquilo, a casca de uma pessoa que é vista por outras, que mundo raso, árido, proeminente e sem ar ela se torna. Então ela está falando um pouco sobre a visão dela, né, quanto mulher na sociedade, que ela tem que se vestir, tem que usar uma imagem que é apenas essa imagem que as pessoas olham dela é apenas uma casca, né, que no fundo dos pensamentos, né, se a gente pudesse sondar as pessoas, como ela faz no conto, nós seríamos muito mais que essa casca que as pessoas veem. Uma outra reflexão que ela faz é sobre uma sociedade masculina cheia de regras, né? Cheia de regras e que tinha pouco espaço para as mulheres, né? Inclusive, talvez por isso que ela diga, né, que eu tenho que o tempo todo estar vestindo a figura de mim mesma. Então ela fala no conto, havia uma regra para tudo. Ponto de vista masculino que governa nossas vidas, que fixa o padrão que estabelece a ordem de precedência de Whittaker. E eu fui atrás do que é essa ordem de precedência de Whittaker e eu vi que é um almanaque inglês que tem uma hierarquia de funções religiosas, né? Então, no topo você tem o arcebispo de Canterbury, e aí vai, né? Uma hierarquia fixada de homens. Então, ela fala da insatisfação dela em estar numa sociedade que quer dizer que tem essa hierarquia que é bastante masculina, e ela sente que tem uma regra para tudo, né? E ela se sente incomodada com isso. Pode passar. Mas eu acho que nesse conto o que ela faz mesmo é a principal, não sei se posso dizer principal reflexão ou a temática do conto, mas eu acho que uma grande parte do conto gira em torno dessa quase defesa mesmo desse fazer literário ideal para ela, né, enquanto modernista. Ela fala assim em um determinado trecho: e os romancistas do futuro dar-se-ão cada vez mais conta da importância dessas reflexões, pois claro está que não há um só, mas sim um número quase infinito de reflexões. São essas profundidades que eles irão explorar, esses os fantasmas que perseguirão, deixando a descrição da realidade cada vez mais fora de suas histórias. Então, perceba que aqui ela está quase dizendo o que ela está fazendo no conto, né? A opção que ela faz no conto, porque o conto é isso. O conto é cheio de reflexões, foge completamente, digamos assim, da realidade, porque na realidade a gente não consegue sondar o outro, né? O corpo é uma barreira. O corpo do outro é uma barreira, o nosso corpo é uma barreira para o outro. Mas o que ela está fazendo no conto, né, enquanto estratégia narrativa, usando o fluxo de consciência, é isso, é se aprofundar nessa reflexão infinita de pensamentos. E ela fala assim, né, quero mergulhar cada vez mais fundo, longe da superfície, com seus fatos isolados e indisputáveis. Então eu tive a impressão, lendo o conto, e também lendo esse trecho, né, que é quase uma defesa desse fazer do fazer literário que ela ali naquele momento histórico modernista, né, a gente sabe que a geração a geração de escritores que avança, ela tem uma tendência, né, a se opor a gerações que vieram antes. Então é quase como se ela dissesse assim, agora nesse momento a literatura precisa disso, né? Precisa desse tipo de história onde você tem um aprofundamento na reflexão, porque os modernistas são isso, né? Eles focam muito no subjetivo. Pode passar, Camila. E uma coisa interessante desse conto que me chamou bastante atenção é que ela passa o tempo inteiro sentada, né? Ela não levanta, ela flerta com o significado da marca, mas ela não se levanta para saber o que é a marca mesmo. Ela sabe depois por um outro personagem, mas ela mesma não se levanta. Eu achei isso bastante interessante, né? Eu separei esse trecho aqui, né? Tenho de me levantar para ir ver em pessoa o que é realmente esta marca na parede, um prego, uma folha de roseira, uma racha na madeira. Mais na frente ela fala: agora que fixei o olhar nela, sinto que me agarrei a uma tábua de salvação. Então, quando eu li isso, eu fiquei pensando, né, que
o que ela está dizendo aqui, na minha opinião, é que essa permanecer na inexatidão, no mistério, é como se fosse a salvação, né? Para quem? Talvez para a própria literatura, né? Porque quando a gente lê Virginia Woolf, eu acho que muitos tiveram a mesma experiência. Você lê na primeira vez, é difícil compreender, né? Você se pergunta o que está acontecendo aqui, né? O que ela está querendo dizer? E aí é interessante que ela não se levanta para saber o que é a marca. E ela diz, agora que fixei o olhar nela, sinto que agarrei uma tábua de salvação. Então, para mim, ela está dizendo que você pode me ler sem tentar querer entender tanto. Né? Vamos permanecer no mistério, no campo do subjetivo, que essa é a proposta literária da Virginia, né? Permanecer nesse mistério, no subjetivo. Então, ela resiste decifrar o mistério como quem resiste colidir com a realidade ordenada e fixada, não só do mundo, mas também da própria literatura, né? Uma literatura mais realista. Pode passar. E aí, mesmo que ela tenha essa proposta, enquanto autor, enquanto narrador e tal, a realidade ela acaba chegando, né? Não por ela, quer dizer, existe um embate aí da proposta ideal dela, do fazer literário, mas a realidade chega, né? É interessante que o personagem que surge ao final, ele traz um diálogo, né? O diálogo é uma forma, uma construção narrativa mais tradicional, digamos assim, né? E ele aparece no final trazendo uma realidade para ela, inclusive do que é a marca, né? Ele revela para ela que, além de dizer que eles estavam em guerra, ele decifra o significado da marca. E ela fala no final do conto, né? Meio decepcionada, né? A marca na parede era um caramujo. E é interessante, né, pensar nisso, do fazer literário ideal versus esse fazer literário mais tradicional, que mesmo que ela resista, sempre chega, né? Essa realidade sempre chega, seja por outro personagem, né? E aí eu trouxe aqui a imagem do caramujo, que é que é a marca na parede, né, no fim das contas. E é interessante que o caramujo, ele tem uma espiral, né? Toda lesma, toda que tem essa conchinha, ela tem uma espiral. E a espiral, ela, não sei se foi proposital, né? Mas a escritora colocar isso, né? Mas a espiral, ela tem um imaginário aí de induzir a hipnose, né? Aquele transe e tal. E eu achei, não sei se tem a ver com o que ela quis colocar aqui. A primeira imagem que ela pensa que é a marca na parede é um prego. E em inglês, prego é nail, né? E o caramujo em inglês é snail, né? Então, é só para mostrar como que ela coloca, né? Como que a autora é muito perspicaz. Todo elemento que ela coloca no conto tem uma razão de ser. Ela faz esse jogo com nail e no final ser snail. Achei bastante interessante. Pode passar. Bom, finalizamos. A Camila ainda vai falar uma última, vai trazer uma última fala. Essas foram as nossas referências, tá? Pode concluir, Camila. Sobre essa busca desse fazer literário ideal, né, eu trouxe aqui no próximo slide só um trechinho desse ensaio chamado A Ficção Moderna, né, o Modern Fiction, de 1919, que está nessa publicação aqui do Segundo ou Terça, essa publicação que saiu aqui no Brasil, que, na verdade, tem aqueles contos, né, que eu falei, que é da publicação original, do Segundo ou Terça, mais esse ensaio. E ela vai construir uma defesa bem interessante dessa escrita modernista, né? Porque eu acho que o conto A Marca na Parede é justamente uma reflexão, né, dessa personagem de não saber o que é essa marca, que é essa concretude dessa marca que está na parede. E aí ela vai fazer uma reflexão, né, sobre aquilo que se vê, de não ter o poder sobre as coisas concretas, sobre as coisas reais, né, ter pouco controle sobre elas mesmas, sobre si próprio, né? E aí esses pensamentos que vão de um para outro, né, que vão flutuando, tem esse deslizamento entre ideias, né, e passa rápido pelas cenas. É um conto que tem muitas imagens, é muito rico de imagens, né, ele vai passando rápido por essas cenas, e ao mesmo tempo não se consolida ou não se constrói totalmente em cada uma dessas cenas, né, e tem um momento que ela fala do espelho de uma forma de estilhaçar esse espelho, né, porque em algum momento ela também vai falar das convenções e das regras, né,
e essas convenções, essas regras, elas moldam os nossos olhares, e aí eu trouxe aqui só um trechinho para a gente entender exatamente do que ela está falando quando ela defende o modernismo, né? Então ela diz assim: examine por um momento uma mente comum em um dia comum. Ela recebe uma miríade de impressões triviais, fantásticas, evanescentes ou entalhadas com lâmina de aço. De todas as partes vêm elas, numa torrente incessante de átomos sem fim, e quando caem e se moldam na vida de uma segunda ou terça-feira, a acentuação recai em pontos outros que não são os de antes. O momento de importância surge não aqui, mas ali, de modo que, se o escritor fosse um homem livre e não um escravo, se pudesse escrever o que bem entendesse e não o que é obrigado a escrever, se pudesse calcar sua obra em seus próprios sentimentos e não em convenções, não haveria enredo, comédia, tragédia, interesse amoroso ou catástrofe no estilo pré-estabelecido e talvez nenhum botão cozido à maneira dos alfaiates de Bond Street. A vida não é uma série de lanternas dispostas simetricamente. A vida é um halo luminoso, um invólucro semi-transparente a nos circundar do surgimento da consciência até seu fim. E não é função do romancista expressar esse espírito variável, desconhecido e restrito, ainda que dado a aberrações ou complexidades com o mínimo possível de interferência do alheio e do externo? Não estamos apenas clamando por coragem e sinceridade, estamos sugerindo que a própria matéria da ação é um tanto quanto diversa do que o costume nos levaria a acreditar. Então é isso, vou interromper aqui o compartilhamento e encerramos a apresentação. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado, Marcos. Foi, nossa, bastante completo mesmo. Parabéns. A gente pode passar para o debate, né? Tem alguma outra observação, Alberto, para fazer? Bom, eu posso falar dos meus pontos aqui. Eu acho que a impressão que eu tenho, assim, é que o texto é uma espécie de elogio à forma também, né? Porque se você vê qual é o tema, né? Quer dizer, não tem história, ou tem várias histórias a partir de um motivo, de uma desculpa, né? Que é a marca na parede, né? E que no fim vai ser um insípido. Eu adorei o decepcionante caramujo, né? Que, que é a realidade, né? E a realidade é muito mais pobre do que tudo que ela pode ver a partir daquele, daquele ponto, daquela do mínimo, né? Fiquei pensando um pouco no Aleph, do Borges também, que eu acho que a gente leu no ano passado, ou retrasado, eu acho, um dos primeiros que a gente leu, que é esse conto do Borges, onde, num porão em Buenos Aires, tem um, um, um buraquinho pequenininho, onde tudo está ali, toda o microcosmos, todo o tempo, todos os lugares do mundo estão naquele lugar, naquele ponto, e que vendo aquilo você já viu tudo, né? Um pouco como se a Virginia fizesse desse, desse, dessa marca o Aleph dela, né? E é bonito que seja um dos primeiros, né? Porque é um pouco uma metáfora do inaugural também, me parece, né? Do que ainda vai ser visto, né? Esse ponto na parede branca, né? Nessas folhas brancas que viriam depois, que se tornariam essa obra dela. É muito bonito para mim pensar nisso, né? Parece que eu leio há muito tempo. É o meu primeiro conto que eu leio dela, e o Romance Orlando é o primeiro que eu leio dela também. Mas eu sinto que é muito aberto. É como se ela tivesse, tão cedo, né, absoluta confiança no estilo, né, na maneira de contar uma história, sem recursos narrativos que não sejam só a forma, né? Essa é a impressão que eu tive, né? E que eu acho que acontece um pouco com Orlando também. É a Thalita e depois o José. Gente, eu preciso, olha, parabenizar primeiramente, né, pela apresentação, foi um show, foi muito bom ouvir, quase não tenho o que falar, né, depois de tudo isso. Uma das coisas que mais me considera, assim, o fato de ela usar isso como um escape.
tem um momento no texto que ela fala mais ou menos, se você estiver cansada, se você estiver desanimada, se fixa no ponto onde está esse detalhe na parede, sabe, assim, como se isso fosse todo um escape, claro, considerando a questão de que elas estavam passando pela guerra, por toda uma situação dela também, então, sei lá, essa é a primeira opinião que eu tenho com ela, e agradeço por poder participar dessa participação aqui, dessa apresentação tão linda. Muito obrigado. Agora é José Menezes. Boa noite, pessoal. Eu queria saber se eu posso compartilhar aqui a minha tela, que eu separei alguns extratos do texto. Pode compartilhar sim, ô José, sem problemas. Aí, essa parte que o Marco separou, que o Alberto disse que ia falar também, eu já tinha separado aqui sobre o Shakespeare, né, que ela fala um pouco sobre o processo de escrita, né, imaginando como seria esse processo de escrita do Shakespeare, uma imagem até idealizada, né, e sobre essas dimensões. Então, acho que ela me perdoaria de ter feito isso, lendo o texto dela, ficar viajando também, porque ela faz isso também, né, ela tenta se firmar, né, aí agarra a primeira ideia que passa, que é Shakespeare. Aí ela começa a falar sobre esse processo de escrita dele, né? Um homem que solidamente sentou-se numa poltrona e olhou para o fogo, e assim uma chuva de ideias caiu perpetuamente de algum céu muito alto para atingir sua mente. Ele, abaixando a cabeça, apoiou a testa na mão e os outros olhando para sua porta aberta. Aí aquela já começa a devagar de novo. Pois supõe-se que esta cena aconteça numa noite de verão, mas como é enfadonha esta ficção histórica, né? Então, aqui ela tentou se firmar no Shakespeare, mas acabou divagando de novo, né? Então, eu me perdoei de ter feito isso, lendo o texto dela, né? E muito interessante como ela imagina esse processo de escrita do Shakespeare, né? E eu queria perguntar de vocês, o que vocês entendem por essa imagem aqui das pessoas cor de rato, que eu não consegui entender. Depois eu fui procurar a versão em inglês anotada e também não tinha nenhuma referência a isso daqui. Eu fiquei um pouco perdido nessa imagem aqui da pessoas cor de rato. Então, eu coloquei aqui, né? A gente vê aqui a incapacidade de, mesmo um dos maiores autores da história, conter o fluxo de pensamento, as divagações, né? Então, nessa parte que ela continua aqui, bem que eu gostaria de dar com uma linha de pensamento agradável, uma linha que indiretamente refletisse o crédito em mim. Eu não entendi direito isso daqui lendo pela tradução. Aí vendo o texto original, e aí aqui que eu entendi, né, que ela queria dar de encontro com uma linha de pensamento que fosse mais agradável, né? Só que ela não conseguiu. Uma outra questão é que eu queria perguntar para vocês, se vocês viram assim esse tom esse teor niilístico assim. E eu separei 2 pedaços, até o Marcos também citou isso, né? E no qual ela fala assim, não vou nem levantar que não adianta nada, né? Principalmente na segunda parte aqui. Não, nada é provado, nada é sabido. E se me levantasse neste exato momento, me certificasse que a marca na parede, na verdade, como devo dizer, a cabeça de um velho prego gigante. O que eu ganharia? Conhecimento, tema para especulação, né? Então ela está praticamente dizendo que não tem nenhuma certeza, nada existe, né? Nenhuma certeza pode servir como base de conhecimento. Então, senti esse tom nihilista aqui também na obra dela. Uma técnica, uma estratégia que ela usou várias vezes durante o texto, eu separei uma parte do começo e uma lá do final, né? A parataxia, que é ficar listando coisas, né? Várias vezes ela ficou colocando isso. Durante as divagações dela, ela vai simplesmente listando, né? Depois que houve as gaiolas dos pássaros, os aves de ferro, os patins de aço, a caixa de carvão, o quinem, o quadro de bugigangas, o realejo, tudo se foi, e também as joias, opalas e esmeraldas jazem em torno das raízes de nada. Então, listando. E lá no final, ela lista de novo, né? Onde é que eu estava, do que mesmo se tratava, uma árvore, um rio, a região dos Dãos, o almanaque de Winterfeld, os campos de Asfódalos, né? Então, isso ela faz várias vezes durante a obra dela. Então, é interessante notar essa parataxia também. Assim como ele também pesquisou, né? Eu fiquei que ela cita umas 3 ou 4 vezes, eu fui pesquisar o que é essa precedência aqui, né? Aí eu achei esse almanaque, como ele citou, né? E é um almanaque que ele é feito desde, eu tinha colocado aqui a data, desde 1886, se eu não me engano,
e ele fala sobre a realeza, sobre tudo isso, mas também fala sobre o mundo todo, né, os presidentes e de várias outras áreas, incluindo questões sociais, saúde, meio ambiente, hoje em dia, né, mas fala dessa questão da nobreza. Antes de pesquisar, ao ler o texto, eu tinha entendido que era algo como a nossa sucessão presidencial, né, quem que vai ficar no comando quando um outro está impossibilitado, né? E que, na época dela, né, eu sei que a ordem de sucessão real pulava as meninas. Isso foi mudado muito recentemente, em 2000 e pouco foi mudado isso já para contemplar os filhos do William, né, que impossibilita o mais velho, a menina que é a segunda assumiria, não seria o terceiro que era um menino, né? E aí isso foi mudado muito recentemente. Mas eu tinha entendido lendo, né, eu imaginava que era uma lei, mas não, é só esse almanaque aí. No final, né, eu queria perguntar a opinião de vocês também, se vocês acharam ele anticlimático ou não, se acharam satisfatório, né? Aquela questão que ele já falou do Neil, eu só percebi isso quando eu li em inglês depois. Eu não pensei muito na questão da hipnose, eu pensei mais na espiral de pensamento, da gente ficar se aprofundando cada vez mais, entrando nessa espiral sem fim dentro da nossa cabeça, né? E outra questão que eu fiquei é se realmente a gente pode chamar isso de um conto, né? Como ele já mencionou, né? Que não tem muita narrativa. A gente tem ali o comecinho, depois fecha no final, às vezes, volta ali no momento para marcar na parede, mas no meio é só fluxo de consciência, né? Na minha visão, isso é mais uma filosofia assim, disfarçada de narrativa, ela passando as ideias dela feministas, as ideias sobre a natureza, sobre vários temas, disfarçando de narrativa, mas de conto mesmo, de estrutura de conto, muito pouco. Eu recomendo esse livro aqui, que assim, querendo entender um pouco mais sobre ela, aí eu também comprei esse Kindle aqui, esse e-book da Arte do Romance. Eu só li o primeiro texto aqui, mas é muito interessante. Então, recomendo aí para a gente entender um pouco, até para a próxima discussão lá do Orlando. Muito obrigado, José. Nossa, eu acho que todo mundo que, nós somos bastante gente que, de quem lê o texto, no caso não for língua portuguesa, se lê em outra língua, também trazer para os debates questões da tradução, mesmo questões de, de léxico ou mesmo estruturais, né, de soluções tradutórias, assim, eu agradeço muito o José e peço a quem a gente até poderia tentar colocar, quando for em outra língua, o texto original, né? Muito obrigado. Agora, Cláudia Dias. Oi, gente, boa noite. Primeira apresentação foi linda. Parabéns, Marcos e Camila, foi 10. Eu gostei porque ela me lembrou Clarice. Eu li muito tempo Clarice, estudei muito Clarice, e sei que, de alguma forma, a escrita dela meio que deve ter influenciado a Clarice. Então, em alguns momentos, eu lembrava da Clarice, do trabalho de escrita, da reflexão, e desse ponto, de sair de um ponto tão comum, de uma mancha na parede, e começar devagar e pensar sobre a questão da escrita, da própria relação da sociedade. Então, de contos, eu nunca tinha lido nada dela, gostei pra caramba, e com a apresentação e até os comentários do José agora, acho que dá para aprofundar mais, de entrar, né, de ler os textos teóricos, que ela fala muito disso, dessa questão da escrita, que me chama muita atenção, que para mim, como está começando a escrever, é importante, mas sai de um ponto tão inesperado e de repente se dá conta que não é nenhuma mancha, é um caramujo. Eu achei muito legal como ela escreve. Virginia é uma grande escritora mesmo e Obrigado, Cláudia. Muito obrigado. Agora, Gláucia. Aí eu queria só falar duas coisas sobre o final, sobre o caramujo, né? Uma coisa que eu fiquei pensando é que ela foi divagando sobre as marcas na parede, a marca na parede, pensando sempre no passado, né? Como é que aquela marca chegou ali? O que é que aconteceu antes daquela marca chegar ali? Quando, na verdade, a marca era uma coisa que estava no presente, né? Que estava ali, naquele momento, uma coisa viva, né? E aí eu me lembrei, não teve como, na hora que eu li a palavra caramujo no final, eu só me lembrei de Frida, porque eu fui para a apresentação, a exposição de Frida, e tem alguns caracóis que aparecem, né? Caracol, caramujo, acho que é a mesma coisa, né? Que aparece lá na exposição de Frida,
E aí eu fui com uma amiga e depois a gente ficou pensando, conversando, e a gente foi pesquisar na internet a simbologia do caramujo. E aí, no caso de Frida, ela mesma parece que deu uma explicação de que aquele caramujo estava representando a lentidão do aborto, depois que ela sofreu um dos abortos que ela sofreu. E aí eu fiquei pensando, né, quando na apresentação alguém falou assim, que ela estava dentro do quarto, né, que a personagem estava dentro do quarto, como se estivesse repousando, olhando para a parede, né, para cima, olhando para o quarto, para o lugar que ela está, né, para o ambiente que ela está ali fechado e tal. Eu fiquei pensando se não teria alguma coisa a ver com isso, né, de repente ela está num resguardo, num repouso, depois de ter sofrido alguma coisa assim, semelhante, não sei. E essa coisa da lentidão do aborto, né, porque após o aborto, a mulher ainda sente, né, por algum tempo, alguns dias, os sintomas ainda, né, da gravidez e tal. Então eu fiquei pensando, eu só estou divagando mesmo, provocando aí vocês. Obrigado, Glaucia. Tem um comentário aqui curto, mas interessante, da Andréia Gileno. Ela disse: para mim, talvez ela inaugure um novo estilo de conto, de forma que, para mim, é sim um conto que me conta uma história. Aliás, muitas. Sérgio. Boa noite, pessoal. Bem, bom, para mim, particularmente, pouco importa se é conto, se não é conto, se é um romance, se é uma novela. Para mim, me fez pensar, né? Me fez tirar da zona de conforto. Está valendo. O texto está valendo. É interessante essa coisa do que eu sou apaixonado por tipo de textos em que ou haja muito sofrimento ou muita bagunça mental. Para mim, eu estou em casa, né? Então, esse texto aí, como aconteceu com o colega antes, me causou muita confusão, né? Eu achei um blá, blá, blá desgraçado e parecia que eu estava lendo o Memórias do Cárcere. Não sei se você já tiver a oportunidade de ler Memórias do Cárcere de Dostoiévski. É um blá, blá, blá imenso que eu não me identifico a princípio, mas depois, insistindo nesse blá, 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 você vai encontrando algumas linhas aí interessantes. Eu descobri, relendo esse conto algumas vezes, esse conto ou o que seja, essa riqueza, essas profundidades que ela cita aí, né? Quero parabenizar a Camila e ao Marcos, né, pela apresentação da obra. Achei muito interessante, cheio de detalhes conceituais, também interessantes. Porém, eu já vou discordar um pouco, né, de uma colocação feita na apresentação sobre inexatidão e mistério apontando para uma salvação. Eu não sei se eu entendi bem. Foi colocado um exemplo, né, extraído do conto, que diz assim: de fato, agora que fixei o olhar nela, né, sinto que me agarrei a uma tábua de salvação. O que eu entendi aqui, lendo mais um pouco, é que ela se sente numa tábua de salvação porque aquela mancha, ou aquela marca na parede, representa para ela alguma coisa mais concreta. Ao passo que o pensamento e tudo aquilo leva para uma inexatidão e um mistério que ela não consegue abarcar, né? Que inclusive leva ela a uma certa melancolia. Então, foi mais ou menos isso que eu entendi daí, né? Mas, enfim, foi a minha leitura até então, né? Pode ser que depois eu mude a minha opinião. Mas, enfim. Achei que essa marca na parede, ela provoca, né, toda uma série de reflexões, uma mancha que cria uma desarmonia, oferece um contraste, né, um buraco, um ponto final, né? De fato, a gente recorre ao passado para tentar dar conta de alguma coisa que não fecha no presente. E aquela marca na parede realmente representa isso, alguma coisa que não está fechando naquele momento. Só que ela fica justamente nesse impasse entre alguma coisa que é concreta e alguma coisa que é abstrata. Entre uma natureza, uma botânica, flores, árvores, que tem uma consistência, digamos assim, né? E alguma coisa da ordem do mundo masculino que não traz essa consistência, muito pelo contrário, traz uma guerra, né? Traz uma coisa intangível e pouco efetiva de uma lista de títulos nobiliárquicos, né?
o tempo passado e o tempo presente. Isso que também a moça agora que falou antes de mim também colocou, que achei interessante. E o caramujo, o caracol, para mim, né, que é justamente aquele animalzinho da natureza, né, que traz a casa nas costas. Afinal de contas, ela está numa casa, fazer esse paralelo aqui. Ela está numa casa onde ela vê uma marca que desarmoniza a parede branca, né? E ela traz, então, toda uma tentativa, né, de trazer uma história, né, a partir daquela marca que tem a ver com aquela casa. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Agora, Bernadette. Gostei também da apresentação, achei bastante interessante, mas eu fiz uma relação do momento que você conhece uma pessoa. Para mim, essa marca na parede, no momento que você conhece uma pessoa, você começa a imaginar 1000 coisas sobre ela. Você começa a refletir sobre o que será, e ela falou isso, né? Você imagina 1000 coisas para a pessoa. E aí, depois, você vai, aos poucos, essa pessoa vai se revelando para você, e aí vem até a questão, até o Sérgio falou da casa, aí, eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando até, e você vai revelando essa pessoa, e o caramujo também, que tem outra questão também importante, porque ele começa do interior, e ele vai infinitamente fazendo uma espiral aí, que essa espiral pode ser infinita, inclusive, né, do conhecimento do outro, de você descobrindo esse outro, né, e esse outro que é sempre um desconhecido para a gente, né, nesse ponto eu analisei desse aspecto, e quando ela descobre, né, na realidade, ao descobrir que não era afinal, o que era um caramujo, né, ela acaba descobrindo, e aquele espanto dela de que era um caramujo é o espanto de você, cada vez mais, você ir descobrindo o outro nas suas singularidades, nas suas idiosincrasias, nos seus problemas, né? E você ir se embrenhando naquilo ali, tentando trazer para você e compreendendo e se espantando até, você se espantando muitas vezes com esse outro que você vai conhecendo, né? com que ele proporciona, né? Essa descoberta de tantas coisas que ele possui, você vai descobrindo de que não era aquilo que você esperava, né? Mais ou menos isso. Legal essa impressão, Bernadette. Eu não sei se para vocês, mas para mim é muito vertiginoso, assim, cada um tem uma leitura do conto, assim, às vezes tão diferente e oposta, complementar, o que seja. Aqui tem uma mensagem da Gi, que está sem internet, eu vou ler. Virgínia costuma falar nas suas obras sobre a mulher viver na correria dos afazeres domésticos, do não ter tempo como tem os homens. O caramujo é a lentidão, oposição a isso. Durante o conto, em uma passagem, há o cabelo voando como o rabo de um cavalo de corrida. E após ela descobrir fecha aspas, e após ela descobrir o caramujo, logo há a cena do homem de pé, ela, mulher, abaixo, sentada. Os textos dela sempre provocam um olhar para o papel da mulher na sociedade. Obrigado, Gi. Agora, Monique. Gente, boa noite. Quando eu li esse conto, fiquei muito pensando no Descobrimento do Mundo, que a gente leu aqui, da Clarice. Gostei de pensar na construção do conto da Virgínia, porque, bem, acho que a gente percebe como ela é poderosa escrevendo, porque várias pessoas conseguiram ter alteridade com o texto, né? Então, muitas pessoas devanearam com ela, então acho que o escritor já alcança aí o seu maior assim, objetivo, quando ele consegue trocar com o leitor, né? Quando o leitor consegue esquecer que está lendo e passar para a cabeça do personagem. Então, eu acho que só dela fazer isso já mostra o talento dela com o texto. E para quem escreve, eu acho importante a gente olhar para o gancho, né? Para o gancho que a marca na parede é. Se a gente observar a estrutura do conto, a cada 2 parágrafos ou a cada período de
de devaneio, ela se volta para a marca na parede, sempre usando aquele gancho, ela não deixa a história se soltar. E eu acho que agora, lendo esse conto, eu consegui entender o meu desconforto com o conto da Clarice, né? Porque a Clarice vai falando tudo você não sabe onde é que a coisa está indo. E aí a importância do gancho, né? A marca na parede é esse ponto de referência para ela. Então ela vai longe, ela fala do almanaque, ela fala da árvore, ela fala de muitos assuntos, né, diferentes, né? Ela olha primeiro para a brasa do cigarro e pensa nas bandeiras vermelhas, mas ela sempre volta para a marca, dizendo, né, para o leitor, estávamos aqui. Né? Eu acho que isso, para quem escreve, né, é importante a gente sempre olhar, nunca deixar de perder o gancho, né, que isso torna o texto agradável, né, e é por isso que a gente consegue fazer alteridade, que a gente não se solta do personagem, a gente continua com a personagem. Acho que é muito bacana. Queria, sei lá, eu tentar falar para o... Ai, meu Deus, José, do que eu tinha achado. Eu também concordo com o Sérgio, eu acho que o tom é melancólico do texto, não enxergo, enxergo o texto assim um pouco menos filosófico, mas talvez porque eu tenha lido outras coisas da Virginia, né? Não sei se vocês leram Mrs. Dalloway, mas o Mrs. Dalloway, assim, é todo crítica, ele é todo crítica social, assim, né? Tem esse monólogo, esse fluxo de consciência, mas ele é todinho cercado de crítica. E o texto, se a gente percebe aqui, a gente vai enxergar muita crítica. Eu não acho que ela não se movimenta, né, assim, num sentido niilista, né, de falar, não vai fazer diferença eu me movimentar ou não. Eu acho que ela faz uma crítica, né, eu não tenho espaço, né, tanto que a Gi foi perfeita, né, na colocação dela, eu não colocaria tão bem, a gente sempre pensa que eu só li o traduzido, mas eu imagino que não esteja muito diferente no original, porque lá no finalzinho ela fala assim, alguém está de pé, acima de mim. Quando ela diz alguém está de pé, ela está sentada, já está inteligível para o leitor, mas ela faz o destaque acima de mim, e ela critica o almanaque, que faz uma ordem de precedência, né? Ela critica essa escala hierárquica entre as pessoas, né? Ela diz assim, se não tivesse o zelador com cara de polícia, né? Então, assim, eu acho que o texto, ele todo tem uma crítica que está muito bem, assim, mascarada, como se fosse só uma filosofia, mas não é. Aquela marca na parede que ela não quer levantar para desvendar o que me parece que é o que mantém ela, é o que permite com que ela continue desenvolvendo os pensamentos dela. E quando essa personagem que está acima de mim fala, não entendo por que temos, né, um caramujo, né, que ele fala, não vejo por que tínhamos de ter um caramujo na parede, ela se decepciona, porque é como se ele tirasse, né, contra a vontade dela, ela daquele estado onde ela se pôs, porque ela quis, ela não quis ver o que estava na marca da parede. E aí essa pessoa se impõe sobre ela e fala, olha, isso aqui é um caramujo, e se levanta. Então, acho que é um conto que tem bastante crítica. E acho que é um conto porque tem um conflito claro, né? Ela tem uma marca na parede, aquela marca na parede faz com que ela pense em coisas e ela fica se debatendo, né? Se ela levanta, será um prego, será alguma mancha, né? O conflito está ali, até que o conflito se desenrola com aquela pessoa falando era um caramujo. Leiam, mais Virginia, porque é maravilhoso. Eu queria recomendar um livro de ensaios dela, O Sol e o Peixe, alguma coisa assim, eu vou procurar o nome, eu ponho no chat. Não é ficcional, não é de ficção, ele é um livro de ensaios, mas aí a gente acaba acessando ainda mais esse poder de olhar as coisas como se ela colocasse uma câmera na roupa e fosse andando, assim, a gente fosse vendo o que ela vê. E é isso aí, gente. Obrigado, Moni. Eu também achei, só desculpa, rapidinho, que é um conflito, sim, e talvez quer dizer, talvez haja outros, mas o conflito entre a fantasia e a realidade, né? E no final se resolve, né? Se resolve o conflito, né? Talvez o clímax esteja no final, na resolução mas sim, mas também não interessa, eu acho que concordo com
Sérgio, né? Marcos? Eu vou agradecer os primeiros comentários e também dizer que foi ótimo trabalhar com a Camila. Camila que fez a estilização no Canva, porque eu estava totalmente perdido nesse Canva. Mas aí eu achei interessante, ouvindo vocês falarem, né, que o segundo personagem é homem, e a autora ela é tão habilidosa na construção da narrativa, porque ela não diz que é homem, né? A gente presume, porque ela fala assim: alguém estava em pé e me chamou. Mas aí, ouvindo falar, todo mundo tá dizendo, né? Ah, é um homem, mas porque como ela tá falando tanto dessa questão de hierarquia masculina e não sei o que, a gente acabou presumindo que era, né? Aí o José, né, ele levantou uma bola sobre se seria um conto e tal. E aí, eu não sei de quem que é essa frase, mas é de algum autor. E ele disse assim que o conto é basicamente tudo que um autor chama de conto. Principalmente depois dos modernistas, né? Porque, assim, sempre que alguém define o que seria um conto, a estrutura do conto, o conto moderno começa lá com Poe, né? Digamos assim, Edgar Allan Poe. Aí Chekhov redefine, já diz que é uma outra coisa. Aí sempre vem um outro teórico, né, e vai dizendo que vai explodindo, digamos assim, a definição, né? E aí nesse conto que a gente lê no texto da Virgínia, ela, quanto modernista, ela meio que explode, né? Ela não está muito interessada em um enredo tradicional e tal. Então, achei interessante. E alguém, vocês falaram na Clarice, né? Realmente, quando a gente lê Clarice, ninguém lê, pelo menos assim, Paixão Segundo GH, ninguém vai ler buscando entender, né? 100%. Uma vez eu acho que eu ouvi ela falando que a literatura dela é literatura de contato, né? Você lê, você fica assim, fixado nas imagens que ela constrói, mas não são imagens muito palatáveis, não são imagens muito, né? É difícil de decifrar, digamos assim, né? E eu acho que o leitor brasileiro, acostumado a Clarice, né, olha o texto da Virgínia mais ou menos nessa chave mesmo. E ela faz essa proposta no texto, né, de não decifra, né? Não, leia, às vezes você não vai entender mesmo tudo. Então, não precisa isso, né? Mas eu queria compartilhar uma última coisa. Hoje eu estava com um amigo e ele não lê, né? Ele não tem o hábito de ler. E aí ele me perguntou, e eu falei que eu ia apresentar o conto da Virgínia. E aí ele me perguntou sobre o que é o conto. Aí eu falei assim, aí eu comecei a rir, né? Eu falei, difícil. A gente estava sentado numa mesa e tinha uma parede assim próximo da gente. Eu falei assim, é tipo isso. A gente está sentado aqui. Sabe quando você olha para uma parede e aí ou qualquer outra, né? Qualquer outro objeto e começa a pensar em um monte de coisa, isso, aí depois volta para a realidade. Aí você começa a devagar de novo, nananana, e depois é tipo isso, né? Foi assim que eu expliquei para ele. E quando eu expliquei para ele assim, me dei conta de, cara, quão radical foi na época isso, esse movimento que os modernistas fizeram. Ela, né, representante, mas existia outros fazendo com radical, porque imagina, né, para um leitor que é acostumado àquela estrutura clássica, pegar um texto desse naquela época. Hoje não, hoje a gente já tem muita gente que já fez isso. Mas quando eu expliquei para ele em palavras simples, eu fiquei pensando, né, cara, muito radical o que eles fizeram. E quanto à ousadia, né? Propor um estilo narrativo que é muito difícil, assim, é uma sondagem interior, é como se colocasse mesmo um microfone na cabeça da pessoa e amplificasse o que a pessoa está sentindo. Foi muito radical, né, esse movimento dos modernistas. É isso, queria compartilhar um pouco essa experiência que eu tive. Obrigado, Marcos. Tem duas mensagens aqui interessantes, engraçadas. Outra da Andréia Juliano, que diz, para mim, ela não queria saber o que era a marca na parede, por isso não se levantou. O importante era o que essa marca a levou a pensar. Daí alguém foi lá e acabou com a brincadeira, como sempre. E a Gi diz que eu não estou com a mensagem dela, mas que quem conhece
a Virgínia, quem já leu Virgínia, que sim, que vai ter certeza que esse sujeito oculto é um homem. Agora sim, o Marcos Lopes. Boa noite a todos aí, é a minha primeira vez aqui. Eu queria só atentar para um detalhe. Eu tenho uma visão meio holística do mundo e vocês falaram do caramujo, da espiral. A espiral, ela representa a equação de Fibonacci. Ela é formada sempre pela soma dos dois números anteriores. E você acha ela nas folhas das árvores, você acha na pétala das rosas, você acha no abacaxi, você acha nas conchas, você acha nas galáxias. Então, eu não li o conto, mas eu fiquei me preso no caracol, que finaliza com o caracol. Então, eu acho que ele representa uma visão mais holística do mundo, que fez a confusão na mente. Porque o mundo ele é formado por várias coisas. Quando você tem uma visão muito direcionada para uma única coisa, você perde a noção de mundo. E representa também essa visão holística e também uma hierarquia, que ela fala na hierarquia. Porque sempre o próximo número ele vem da somatória dos dois anteriores. É como um casal. O filho só nasce depois que tem a soma de um casal anterior. Então vem a hierarquia, que é o próximo número, formado pelos dois anteriores. Então eu queria só esclarecer sobre isso. O caramujo, para mim, eu acho que representa uma visão holística e fruto da equação de Fibonacci. É só isso que eu queria colocar. Muito obrigado, boa noite a todos. Então, a gente que agradece. Obrigado pela colaboração. Seguimos com a Paula Almeida. Eu estava pensando aqui nessas influências. Antes, parabéns ao Marcos, parabéns à Camila. Foi uma apresentação que, inclusive, fez a gente pensar muito, né? Foram trazendo pistas para a leitura que a gente fez, né? Inclusive para Orlando, inclusive para Miss Dalloway, inclusive para o filme As Horas, que a Camila comentou. O filme As Horas é um filme que traz trechos, que é um conjunto de várias obras da Virgínia. E o elemento água, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do elemento água. Nós temos o livro dela, As Ondas, a gente tem o Farol, a gente vai ver o elemento água muito forte em Orlando, não vou dar spoiler, prometo. E a gente tem a questão aí da água lá fora, né? Tem uma chuva, tem alguma coisa acontecendo lá fora. E aí o Marx ficou muito intrigado com essa coisa dos ratos, né? Homens que se parecem com ratos cinzentos. Me intrigou muito também. E aí eu fui procurar quando eu estava fazendo a leitura. E aí vem a questão, realmente a Virgínia, ela está ali dando pistas da realidade histórica, do momento que ela estava vivendo. Os ratos cinzentos são animais peculiares, frequentes das trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Então, a gente está ali em 1917, 1918. Para entrar no clima de Virgínia, eu fui assistir de novo Downton Abbey e fiquei estarrecida com algumas imagens da Primeira Guerra Mundial. E a câmera mostra, né? Ela dá um close, ela faz um close mesmo em ratos, em alguns momentos, na trincheira. Então, esses ratos cinzentos, homens que se parecem com ratos cinzentos, eu creio que a Virgínia estivesse ali realmente falando da animalização do homem naquela Primeira Guerra Mundial, né? E sem falar que Virgínia, com aquele movimento, Bloomsbury, eles estavam ali ela estava sobre a efervescência da vanguarda europeia. E aí você tem os dadaístas, os surrealistas, enfim. E essa escrita da Virgínia, né, que é esse fluxo de consciência que parece um fluxo mesmo de uma onda, vai e volta, vai e volta. E é como a água, a gente não consegue conter essa narrativa da Virgínia. A gente, quando tem que explicar, como você precisou, né, Marcos,
Quer dizer, do que trata a história? A gente fica assim tentando buscar um elemento para começar a explicar para o outro do que trata o enredo, né? Então, e aí eu fui também pesquisar, quando eu estava terminando a leitura da Marca na Parede, a questão da escrita automática, né? Que é um dos critérios da vanguarda europeia, é você não pensar, é você pegar a folha de papel e começar a escrever. Escrever aquilo que vem na cabeça, é o verdadeiro fluxo de consciência, né? Você não estabelece começo, meio e fim, a gente vai ver que são raros os diálogos nas obras de Virginia, claro que eles aparecem, mas eles não aparecem como aparece nos romances naturalistas, realistas, né? E aí me impressionou muito essa questão desses homens que se parecem com ratos cinzentos. Eu acho extremamente forte, porque ela fala da guerra no conto, a guerra está presente nesse conto, e esses ratos cinzentos aí. Me levou para as trincheiras da Primeira Guerra. E parabéns, foi muito bacana. Vocês fustigaram a cabeça da gente. Obrigado, Paula. Muito obrigado. Márcia Rigato. Oi, gente, boa noite. Cheguei um pouquinho tarde aqui, estava com gente aqui, não consegui entrar a tempo de pegar toda a apresentação, mas o que eu vi, parabéns. Eu só queria dizer que, assim, eu reli o conto, o primeiro contato também foi esse espanto, né? Acrescentando ao que a Paula falou, tem o livro As Ondas, que é maravilhoso, da Virginia também, de águas, né, que eu amei. E o que me chamou a atenção nesse conto foi justamente foi a primeira publicação da Virginia, e ela veio com tanta força sobre a questão do fluxo da consciência, que é o que ela quer mostrar para a gente desde o começo, que é a realidade, que é essa marca na parede, como a gente deturpa a realidade. Dependendo da sua perspectiva, do seu ponto de vista, de onde você se posiciona, ou perto ou longe, ou embaixo, em cima, sei lá, você vai ver isso de uma determinada maneira, né? E talvez olhar para a realidade é o que te traz talvez um certo conforto quando seus pensamentos estiverem divagando demais. A questão do fluxo da consciência, eu vi ali que ela também mostra isso muito na questão da escrita, né? Quando ela fala das regras, e quem não seguisse as regras estava sujeito à danação, de repente, ali, de não ser compreendido. Então, ela até coloca ali uma forma de escrever como se fosse uma coisa linear, só que existem as profundidades, né? Eu anotei aqui, essa linha reta, nem sempre é isso que se deve atingir. Então, foi o que a Virginia veio fazer com o modernismo dela, né? Mostrar ali. Então, desde o seu primeiro conto, ela é bem incisiva em relação a isso. E se você prestar bem atenção no conto, ela vai mostrar como que a vida está em movimento. Tudo que a gente tem o nosso pensamento, ela mostra ali. Então, ela usa ali a questão do trem, né? Que depois que você se apega às coisas, você tem as suas roupas, os seus objetos, essas coisas que a gente se apega, mas e depois? Então, a gente está nu diante de tudo isso, tudo que a gente tem. E um outro detalhe que eu observei também, ela usa ali a figura de um coronel, né, que ele estava ali com aquela linearidade dele, mas aí ele morre, e aí quem sabe o que ele estava pensando, né? Então, ninguém pode sondar isso na gente, e eu achei isso muito forte, né, nesse texto, e é isso. E ela fala dessa liberdade legítima de você seguir as regras, como se você estivesse livre seguindo as regras, mas isso é ilegítimo, né? Não é uma verdadeira liberdade. Então, eu amei esse texto, eu achei que ele mostrou tudo, a Virginia entregou tudo ali, o que ela vinha fazer no mundo da literatura. E que eu amo os textos da Virginia, eles são confusos mesmo, mas como são os nossos pensamentos. Então, é isso. Legal, muito obrigado. José Menezes. Olá de novo. Eu só pedi a palavra para responder que o Marcos ele tocou no assunto, né, que eu até coloquei aqui no chat, foi o Mário de Andrade que disse: conto é tudo aquilo que o autor quiser chamar de conto, né? Aí isso me lembrou uma passagem aqui da obra também da Marca na Parede, e desculpa,
né, que é a parte que ela fala dessa questão do nome das coisas e pergunta o que é verdadeiro. Até a Márcia já falou um pouco sobre isso aqui, a parte final aqui sobre a questão da liberdade, né? Ela fala, havia uma regra para tudo, a regra para toalhas de mesa. Nessa época específica, é que deveriam ser feitas em tapeçaria, né? Então, toalha de mesa é só o que é feito em tapeçaria, se não for feito, já não é, né? Então, o nome faz a coisa verdadeira, né? Aí, pulando aqui um pouquinho, quão chocante, no entanto, quão maravilhoso descobrir que essas coisas verdadeiras, os almoços de domingo, os passeios de domingo, as casas de campo, as toalhas de mesa, não eram, afinal, tão verdadeiras assim, sendo de fato meio fantasmais, e que a danação que se abatia sobre quem não acreditava nelas era apenas uma impressão de liberdade legítima, né? Então, aqui, várias coisas que a gente toma como verdadeiras, né? Até que é o conceito de ponto, né? A gente toma o ponto é isso aqui, né? E aí, é um verdadeiro mesmo, né? Então, obrigado aí, Marcos, por levantar essa frase aí, e realmente concordo. Só respondendo o que eu tinha colocado por texto, eu não lembro se foi a Monique que falou, eu acho, que ela falou assim, não vejo que seja só filosofia. Eu não estava falando assim, tentando reduzir o texto, eu estava falando realmente nessa questão, que concordo com ela, que é muito de crítica e tal, eu estava vendo assim que no texto ela passa as crenças dela, os valores dela, a filosofia dela, dentro de uma narrativa que começa ali com a marca na parede, aí de vez em quando ela volta para essa marca, e no final ela remata essa marca na parede. Mas, no meio disso, o grosso do texto era, na verdade, essa filosofia interna dela que ela está expondo para a gente. Agora, Andréia Gileno. Oi, gente, boa noite. Acabei de colocar aqui com o comentário do José, né, que foi bem bacana aí você trazer. É porque esse conto não é sobre a marca na parede, né? A marca na parede, para mim, né, é um gatilho aí, uma epifania que ela tem. Para isso é muito utilizado para Virgínia. Para sair da superfície, como foi dito aqui, né, quero mergulhar cada vez mais fundo, longe da superfície. Para sair da superfície e alcançar profundidade, né? As coisas importantes estão sendo ditas, o que está sendo julgado como menos importante, né? Não julgado aqui por nós, mas até por quem vai ler um conto, né? Já se espera que a história esteja posta e tudo. E nas entrelinhas ali, que na verdade para a Virgínia são as próprias linhas, ela entrega mesmo, esse fluxo, esse monólogo todo, né? Aí eu achei bacana que logo no começo o Marcos trouxe esse trecho, né? De fato, agora que sei olhar nela, sinto que agarrei a uma tábua de salvação. E aí foi colocado aqui, essa tábua de salvação é a realidade, é a marca ou é a fuga da realidade, né? E para mim, essa tábua de salvação não é a realidade tal como está posta. Não é a marca na parede, mas é o que a marca na parede proporciona para ela esse mergulho no profundo, né? Então, por isso ela volta e fala, seja como for, não faz mal ficar olhando uma marca na parede para pôr um ponto final em nossos desagradáveis pensamentos ou cotidiano, né? Se você não puder ser consolada, pense então na marca da parede, que ali você vai encontrar refúgio para o que você sente, quer falar e quer pensar. Eu não sei os rapazes e as meninas me ajudem aí, mas isso aqui, eu como mulher, vou dizer para vocês, isso aqui é muito comum a gente fazer. A gente ficar olhando para nada, ou encontrar nossa, esse lápis está com a ponta pequenininha, né? E aí você volta, está com a ponta pequenininha. E o lápis, ele foi só um caminho, um gatilho para você falar de coisas importantes que estão te afligindo, ou sociais, ou históricas, ou tudo junto, né? Não tem como separar ali a escritora da pessoa que vive o que vive, no tempo que vive e tudo que pensa, escreve e tudo mais, né? Então, a própria filosofia dela é a vida dela. Então, isso posto, eu até escrevi aqui, a parte mais concreta da realidade
talvez seja saber que ela não pode ser exatamente pega, mas criada a todo tempo. Obrigado, André. Bonito. Agora, a Camila Vieira. Queria só pontuar algumas questões, assim, que eu acho que para quem conhece outros textos da Virgínia, vai conseguir identificar algumas questões que são muito caras, assim, para ela, assim, ao longo do texto, como, por exemplo, principalmente algo que ela vai, uma reflexão que ela vai aprofundar ali em 1929 com o Teto Todo Seu, né? Quando ela fala que, né, nesse trecho em que ela fala da árvore, né, que eu acho que é o primeiro momento, porque, na verdade, o conto ele é muito silencioso, né, assim, ele descreve uma cena silenciosa, e aí, a partir do momento em que ela escuta a árvore bater pela janela, é o primeiro som que aparece, né, assim, no conto. E aí ela vai falar sobre isso, que ela quer pensar com calma, com silêncio e espaço, sem jamais ser interrompida, sem jamais ter de me levantar da cadeira, para deslizar com facilidade de uma coisa a outra, sem qualquer senso de hostilidade ou obstáculo. Então ela fala muito disso no Teto Todo Seu, né, de ter esse espaço próprio para a mulher desenvolver a sua escrita sem ser interrompida, né, ela, em vários ensaios que ela escreve sobre Jane Austen, sobre Charlotte Brontë, ela fala um pouco disso, né, de como Jane Austen, durante toda a vida dela, foi interrompida, né, se ela escrevia ali, meio que no espaço que tinha para escrever, mas era interrompida, né, e o que é que acontece no conto é ela ser interrompida nesse fluxo de pensamento, né, e é curioso que nesse trecho, quando ela fala de não querer ser interrompida, né, não querer se levantar da cadeira, logo depois ela fala do Shakespeare e descreve o Shakespeare nesse processo criativo também sentado, contemplando fogo, da mesma forma como ali no início do conto ela está, né, sentada, contemplando fogo, com essa fumaça inebriante e tal, só que Shakespeare não seria interrompido, né, e Shakespeare também vai ser citado lá no Teto Todo Seu, né, quando a Virginia Woolf ela vai criar essa imagem da irmã do Shakespeare, né, da suposta irmã do Shakespeare, que provavelmente aí não teria o mesmo reconhecimento, né. Aqui mais na frente, um pouco antes, ela fala assim, quanto ao que são árvores e o que são homens e mulheres, ou se há tais coisas, não se saberá dizer nos próximos 50 anos, mais ou menos. No Teto do Céu ela fala também, né, o que é uma mulher, eu não saberia dizer isso nos próximos 50 anos, então a gente vai ver algumas referências que ela vai retomar e aprofundar lá na frente. Era só para contribuir um pouco sobre essas leituras, enfim, essas referências que ela vai trabalhar, né, lá na frente da obra. Muito obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa semana. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Abraço. Tchau, boa noite, gente. Boa semana. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos.